Olá, a entrevista desta semana é com Idalécio Almeida, um dos dirigentes que, apesar de não ser velho, mas já anda nisto há algum tempo. O Idalécio, obrigado por teres aceito o nosso convite. Começava por falar exatamente disso, o que é andar aqui há tanto tempo no futebol, de formação neste caso. É qualquer coisa que... Este trabalho que temos andado a fazer já vem desde que eu nasci, porque nasci no meio do desporto. O Clube Desportivo de Drizes foi fundado pelo meu pai, vai para 51 anos, e então foi entrando com o tempo e atualmente sou um dos responsáveis do clube, porque fiquei a tomar conta do clube praticamente depois do meu pai adoecer. Ele teve de encostar e eu tomei as rédeas e assim continuo. Não quero deixar morrer o que ele fundou. Antes de irmos à história do clube, falamos primeiro da atualidade. O escalão de juvenis conseguiu o apuramento para a fase final da competição a nível distrital. É mais uma carreira de sucesso no Clube Desportivo de Drizes, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, numa geração que vem colhendo frutos. No ano passado foram à fase final de iniciados, há 3 anos campeões de infantis, alguns deles, não é? É uma geração que se pode considerar de sucesso em São Pedro do Sul. Sim, o nosso trabalho tem vindo a ser reconhecido e temos vindo a fazer um bom trabalho há uns anos atrás, há praticamente 5 anos atrás, que temos vindo a trabalhar estes miúdos. Vejamos que alguns destes miúdos andam connosco há 8, 10 anos. Pronto. E não conseguimos melhores feitos porque alguns jogadores fogem para clubes de Viseu, que lhes prometem coisas que nós não podemos prometer, nem os vamos enganar, não é? Que há miúdos que estão a ser iludidos com clubes grandes e depois o tombo é maior que as pernas, mas pronto, mas eles é que sabem, tanto que alguns deles... Isso acontece porquê? Porque lhes prometem o Nacional, porque prometem que eles a seguir vão aos grandes clubes como Porto, Benfica e Sporting, o que poucos lá chegam, ou nenhuns. Atualmente nós temos um que foi para lá, que é o Diogo, que está bem encaminhado, do Drizes para o Futebol Clube Porto, fez quilómetros sobre quilómetros, que fazia 4, 5 treinos por semana. Os pais tinham uma despesa muito grande com esse miúdo. Hoje está lá já a viver, mas não quer dizer que ele continue, não é? Porque isto é muito difícil manter numa equipa grande. Agora, que os outros clubes de Viseu prometem isso e não conseguem depois que eles atinjam esse patamar, isso é verdade, iludem-nos muito, mas atualmente temos miúdos a quererem regressar, porque aqui é uma família. Em Viseu já não é a mesma coisa. O miúdo que vai de São Pedro não é tratado da mesma maneira do que aqui, onde está junto com os colegas todos. Mesmo no ano passado foram alguns de São Pedro para Oliveira de Frades e não sentiram o mesmo carinho que sentem aqui. Portanto, porque o balneário não é a mesma coisa. Há competição desleal entre os exatamente, há competição desleal nesse aspecto. E da parte dos clubes de Viseu, acha que não há uma sensibilidade como devia haver para tratar da forma desses miúdos de outra forma? Exatamente. Isso não deveríamos chegar a este ponto que estamos a chegar agora de iludir miúdos a irem para lá e que, passado 2, 3 anos, vêm embora e não conseguem atingir o patamar que eles querem. E o reverso da medalha, como é que se pode segurar esses miúdos cá em São Pedro do Sul? Esses miúdos conseguem segurar da seguinte maneira, é nós conseguirmos ter condições para podermos andar também nos nacionais. Porque a competição é outra, claro, que por isso é que eles vão iludidos, porque vão para o Nacional. Nós aqui andamos nos distritais. Está bem que já temos boas condições, porque os campos agora também são bons, praticamente poucos campos são pelados, é quase tudo sintéticos, já são outras condições. Nós ainda agora fomos jogar a Moimenta da Beira, onde antigamente era um lameiro e os balneários não se podia equipar lá dentro. Hoje a gente fica super admirados quando lá chega, porque tem um bom tapete, tem balneários de primeira liga, é
qualquer coisa, pronto, já é diferente. Agora, claro, que estar no Nacional é diferente. Nós queríamos ter no Nacional, mas não tendo os... Mas as condições que chegam não existem. As que temos atualmente, não chegam. Nem monetárias, nem a nível de infraestruturas, que estão muito atrasadas. Nós atualmente estamos a trabalhar, muitas das vezes, com 40 miúdos a tomar banho dentro de um contentor. O que isso é... Mas acha que o que está até agora é o possível ou poderia as coisas estarem de outra forma? Penso que poderiam estar de outra forma, porque, por exemplo, o Moimenta da Beira foi muito depois e já está pronto, Rezende foi muito depois, está pronto, e que tem balneários que não têm nada a ver connosco. Oliveira de Frade tem 8 balneários para as equipas equiparem. O que é que está a falhar? Não sei, isso aí não sei, não posso ser eu a responder a essas questões. Sim, porque também... Agora veja, eu gostaria de fazer aqui um torneio com 6 a 10 equipas, não posso, porque não tenho onde eles equiparem. Nós fomos a um torneio a Oliveira de Frades, onde a nossa equipa de sub-13 ficou em segundo lugar, atrás do Padroense do Porto, onde estavam 12 equipas e ninguém tinha problemas de equipar, porque eles têm 8 balneários disponíveis, nós não. O Estádio Municipal da Pedreira foi inaugurado, salvo erro, o primeiro jogo foi disputado a 23 de fevereiro de 2006. Já na altura existiam estes balneários e são balneários que já quase toda a gente que lida no futebol passou por eles ao nível distrital, os clubes visitam, e os balneários novos ainda não existem ou estão a ser construídos de forma muito pasmacente. Acha que é também por aí que as coisas não progridem no tempo? Sim, também ajuda, porque os miúdos sentem outras condições noutros lados que não aqui, não é? Ou estarem 40 miúdos equipados dentro de um balneário que é um contentor, por mais condições que eles tenham de higiene, não é a mesma coisa. Não podemos comparar-nos com outros lados. Em termos de ocupação do terreno, do campo? Muitas dificuldades. Por exemplo, à terça-feira treinam 60 miúdos dentro do terreno de jogo. Porque chegavam a estar a treinar iniciados, juvenis e júniores, são pedrenses. Portanto, tínhamos de dividir o campo em três. E falta um campo? Falta. Principalmente um campo de 7. Já iria aliviar muito. Um campo de 7 já iria aliviar as instalações, porque poderiam, à segunda e quarta, treinar uma equipa de 11, quando atualmente não pode treinar uma equipa de 11. Porquê? Porque as de 7 estão a trabalhar. Tanto escolinhas como infantis estão a trabalhar dentro do terreno de jogo. Têm que ter também o espaço deles, porque senão não conseguem. Passando para o clube em si, a forma como trabalha, independentemente dessas dificuldades, como é que é o funcionamento da formação? O Drizes tem três escalões. Que é pouco. Como temos assim? Infantis, iniciados e juvenis, quando deveríamos começar muito antes. E o objetivo atualmente, os clubes todos estão a trabalhar já com sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. Nós não, só temos sub-13, depois iniciados e juvenis. Nós deveríamos, o sub-13, na altura que foram campeões, tinham uma equipa de sub-12, tínhamos 2 equipas, uma de sub-12 e uma de 13. E a que era no ano anterior de sub-12 foi a que foi campeã de sub-13 a seguir. Porquê? Trabalharam todos juntos um ano antes de sermos campeões. Isso é muito mais fácil depois poder alcançar um título, porque é que já vem a trabalhar muito mais cedo. E o objetivo do Clube Desportivo de Drizes passava por começarmos no mínimo no sub-10, 11, 12 e 13. E há possibilidades disso acontecer? Atualmente, com as condições que temos. Ou seja, tem que, de alguma forma, saber lidar com as restantes entidades que lidam com o futebol de formação. Sim. Passa muito por aí, Futebol Associação. Exatamente, e pelas condições monetárias, que isso aí é que é muito grave, porque atualmente nós estamos a atravessar uma situação gravíssima. E não seria melhor uma união? Não sei, porque isto é muito fácil de falar com a união das coisas, mas depois pessoal para trabalhar é complicado. Nós já tentámos fazer isso há 2 anos atrás, se não me engano. Tentámos pegar nos escolinhas e na altura não houve aceitação por parte da Futlafões. E nós vamos continuar a tentar que
que haja essa fusão, porque Voltar tínhamos que começar muito antes, não é? A trabalhar com os miúdos num escalão no mínimo de sub-10, para podermos então alcançar títulos e chegar ao Nacional. Continuidade. Exatamente. E nesse modelo de formação entre os três escalões que tem, como é que funciona a articulação entre os funcionários, entre os treinadores, sobretudo como é que funciona em termos de modelo de formação? Ora bem, o futebol de 7 é um modelo diferente do futebol de 11, não é? Porque são só 7 jogadores. No futebol de 11 já há tentar que os dois treinadores apliquem o mesmo modelo nas duas equipas, porque há jogadores dos iniciados a jogar nos juvenis. Ainda neste fim de semana tínhamos um dos jogadores dos iniciados no banco que já chegou a ser titular dos juvenis e tem qualidades para isso, e ele tem que estar adaptado ao modelo de jogo dos juvenis. Por isso os iniciados trabalham mais ou menos com o mesmo modelo de jogo. Muitas das vezes pode não haver jogadores para isso, numa equipa e noutra. Muitas das vezes temos jogadores que jogam de uma maneira numa equipa e na outra não termos, porque este ano os nossos iniciados tiveram muitas dificuldades, porque foi o caso de muitos dos jogadores fugirem, portanto, irem para as equipas de Viseu e de outros lados, porque na altura no ano passado tinham chegado à fase final e não fomos campeões por condições que nos ultrapassam, não é? Porque tínhamos todas as condições para termos ido ao Nacional, mas não nos deixaram, paciência. Mas o objetivo do modelo de formação é exatamente esse, de ter uma certa continuidade, apesar dos treinadores diferentes. Que logo no início da época houve a importância de termos uma reunião entre mim e os técnicos para que isso acontecesse, levarmos a haver muito diálogo entre os técnicos, e tanto que isso existe. Todos os dias estamos em contacto, muitas das vezes reunimos os três para que as coisas estejam todas certinhas, para que não haja problemas, e tudo fizemos para que esta equipa chegasse à fase final. Além de que é uma equipa que muita gente não sabe, dos 11 titulares praticamente 8 são de primeiro ano, que é muito importante isso, de salientar, porque para o ano estão cá todos, se não fugirem, se ninguém se for iludido. Portanto, se conseguirmos subir, muito melhor. Se não conseguirmos subir, para o ano vamos tentar novamente. E para o ano as equipas vão estar todas muito mais fortes. O papel de um clube de formação também em relação aos pais dos atletas é sempre importante. Qual é que é o tipo de relação que procura manter com os pais dos atletas? Ao nível dos estudos, ao nível também da forma como jogam? Há, por exemplo, justificação de os jogadores jogarem ou não jogarem? Já houve. Atualmente não há muita preocupação disso. Não se justifica? Não justifica isso. Os pais devem se preocupar de saber se os miúdos andam bem, se trabalham bem, se estão bem na escola. Essa é uma das grandes preocupações da nossa parte. Tanto que houve jogadores castigados porque não tiveram as notas devidas e ficaram de fora da convocatória, derivado às notas. Mas os pais preocupam-se, alguns, outros não. Pronto, deveriam se preocupar, saber se os filhos andam bem, se não andam bem, se sentem bem, nos treinos, nos jogos. É muito mais importante isso do que se preocuparem se eles jogam ou não. Portanto, têm que se preocupar muito se eles se sentem bem ali ou não, porque eles estão a praticar desporto e é isso que importa. Isto leva-nos também a... E estão a crescer como homens. Exato, e por isso mesmo leva-nos à questão quase clichê, que é mais importante formar ou ganhar? As duas coisas, porque muitos nunca chegam a ser futebolistas, não é? Agora é uma ilusão, mas é bom que eles cresçam como homens, pratiquem desporto, que é muito importante, porque nota-se muito a diferença num miúdo que pratica desporto e um miúdo que não pratica desporto. Isso nota-se na rua. Ficam muito mais homens, são atletas. Mas a preocupação é que eles cresçam como homens, principalmente. Agora, porque depois chegarem ao patamar de serem grandes futebolistas, há pais que se iludem com isso, mas
Mas é complicado. Apenas uma gota no oceano. Exatamente, porque existem milhares de miúdos a jogar a bola. Se a gente for a Lisboa, ao Porto, aos grandes centros, enquanto aqui nós temos 60 miúdos, lá num clube tem 400. Não é? Um clube pequeno, falando num clube pequeno, não é? Eu lido muito com gente do futebol, com os vendedores de equipamentos que sabem que eu muitas vezes digo, eu vim aqui buscar para 60 miúdos. Ele diz, saiu daqui um clube de 400. Não é? Clube pequeno. Portanto, é para ver que há muito miúdo, muita ilusão, mas as pessoas, as mães principalmente, iludem-se um bocado com isso. Em relação a uma coisa que também é atual e sobretudo agora com a crise, onde os apoios são menores, os clubes cada vez mais estão a recorrer ao pagamento de cotas mensais. Isso também já é uma realidade no Doridos. Quais é que são as modalidades que praticam em termos de pagamentos de cotas? Isso depende pronto, eles têm uma mensalidade que não chega para pagar o transporte deles, porque nós fazemos o transporte deles. Não chega nem de longe nem de perto. Pelo contrário, nós atualmente estamos com uma sobrecarga muito grande nos transportes. Mas tem que ser assim, porque se uma criança pratica natação, tem que pagar a hora que vai fazer natação. Se pratica outro tipo de desporto que tem de pagar, porque é que no futebol não há de pagar? Não é? Mas há miúdos que não podem pagar. Nós temos lá miúdos que não têm que comer em casa, quanto mais pagar uma mensalidade no futebol. E há sensibilidade para esses casos? Há sensibilidade, há muita, porque nós temos lá miúdos que já lhe matamos a fome. Que no final de um jogo não vai para casa de um diretor comer. E essa realidade não é conhecida por muita gente. Que atualmente existe fome em São Pedro e as pessoas não sabem. Não sabemos disso. Porque estamos na rua, vamos buscar os miúdos a casa, e o miúdo dizer-nos assim, eu não vou, os pais dizem, não vou, o pai é desempregado, a mãe é desempregada, então aí não merece praticar desporto, tem que praticar desporto. Qual é que foi a situação mais tocante, mais sensível que encontrou até hoje? Pronto, eu não quero mencionar o nome do miúdo, mas é uma questão de uma mãe que que não é uma pessoa perfeita, não é? Tem dificuldades, o pai está desempregado e o miúdo não vinha praticar desporto e a gente sabia que ele não comia. Tanto que muitas das vezes até Santos levávamos antes do treino ele comer. E o miúdo atualmente tem 13 anos e não sabe ler. São coisas que... E essa realidade há poucas pessoas que a conhecem e nós conhecemos. Uma criança com 13 anos não saber ler e é de juízo perfeito. Agora, de onde é que vem o erro, não sei, alguém devia se responsabilizar por isso. Cabe também, neste caso, aos clubes, às instituições. Sim, nós temos fazer esse dado muito papel de apoio. Temos dado muito apoio e o miúdo tem vindo a crescer e muito. Em relação ao Clube Desportivo de Doridos, eclético, houve atletismo e continua a haver, mas como é que está essa modalidade? Muito mais parada, porque atualmente o atletismo é um desporto mais caro ainda do que o futebol. Enquanto no futebol a gente sabe que precisa de um equipamento para 18 jogadores ou para 20 jogadores, que no dia do jogo são 18, pronto, precisamos de 18 camisolas, 18 calções, 18 pares de meias, que é mais, não é? Mas no atletismo a gente sabe que é muito mais do que isso. Uma coisa é comprar 20 fatos de treino para uma equipa de futebol, outra coisa é comprarmos 50 para 50 atletas de atletismo. É muito complicado mesmo. Atualmente o atletismo dá-nos uma despesa muito grande. Quantos atletas neste momento têm nessa modalidade? Do atletismo, à volta de 50 miúdos. Todos do concelho? Já tivemos muito mais, mas só que houve miúdos que saíram, tipo o Rocha, que treina aí todos os dias na rua, que era um bom atleta nosso, e ele procurou outro clube porque nós não lhe conseguíamos dar as condições que ele queria, e ir fazer provas por o país todo que nós não conseguimos. Aí a situação já é um pouco diferente do futebol, em termos dos jogadores ou dos atletas. Enquanto nós sabemos que na época do futebol a gente vai até Rezende, até Souzelo, e sabemos os fins de semana, no atletismo corremos o país todo, não é? É muito mais caro.
é muito mais complicado. Os atletas só do atletismo do Drizes pertencem ao Conselho ou o âmbito é muito sim, maior? Sim, é do Conselho. Só do Conselho. Só do Conselho. Por exemplo, no futebol já temos 3 ou 4 miúdos que pertencem ao Conselho de Vouzela, pronto, mas aqui perto, pronto. Nada mais, o resto. Em relação ainda a uma temática específica do futebol, tem-se falado muito do policiamento dos jogos. Qual é que é a visão desse assunto? O que é que o IDLSU acha da situação? Como é que está a ser conduzida? E qual é que é a sua posição? É assim, eu penso que policiamento deve haver sempre, não é? Porque a gente não nos podemos responsabilizar se um pai entrar dentro do campo e tentar agredir alguém, não é? E depois os clubes muitas das vezes também não têm aqui as condições que têm os clubes grandes, que muitas das vezes é um diretor e o treinador no banco. Se vão disponibilizar o diretor para fazer policiamento, pois não há apoio nenhum. Por exemplo, nós atualmente não nos podemos queixar porque temos sempre 4, 5 diretores connosco a acompanhar as equipas. Atualmente a equipa de juvenis é capaz de ser acompanhado por 6, 7 diretores no jogo, e mesmo a de iniciados também era assim, a dos infantis, pronto, agora a dos iniciados já parou, a dos infantis ainda continua. Nós temos muita gente a trabalhar, mas há clubes que não. Nós vimos aí clubes que vêm e só trazem um diretor, como pode acontecer também connosco, não é? Só temos no dia um diretor, e como é que vamos fazer? Nestes casos... Porque há pouca gente para trabalhar, o problema é esse. E sobretudo, isso vê-se cada vez mais, cada vez menos pessoas. Exato. E o que é que se pode mudar em relação a isto? O objetivo do final do policiamento também era o corte nas despesas, mas sim, está visto que é muito complicado, até pela violência que se instalou. Exatamente. O que é que se pode mudar e como mudar isso? Não sei, era tentar chamar as pessoas a ajudar mais os clubes, os pais também. Isso tem que partir de quem? Muito dos clubes, não é? Só que não é fácil quando a gente convida alguém para ser diretor de um clube, quando se sabe que, passados uns dias, esses diretores estão a injetar dinheiro conforme tem acontecido com o Drizes, que atualmente estamos a viver dos diretores. Desde janeiro que não temos tido, não recebemos nenhum apoio deste ano ainda e atualmente têm os diretores estado a meter dinheiro, que é muito grave e atravessa uma situação muito grave. E o grave dessa situação, medida em números, como é que se pode avaliar essa gravidade? Se nós recebêssemos as tranches que estão preparadas para recebermos, se fosse cumprido o plano que está feito das mensalidades serem pagas, portanto, que atualmente estamos em abril e ainda não recebemos a de janeiro, nós não tínhamos problema nenhum. Estava tudo sanado. Estamos a falar de que valores, se for possível saber? Não queria estar a entrar agora em valores, mas se virem os apoios que estão mencionados para o Clube de Drizes... Porquê que estão a falhar esses apoios? Não sei, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas portanto, se uma coisa é aprovada, mensalidades, deveria ser aprovado um dia para ser pagas essas mensalidades e então a gente já nos podíamos gerir de outra maneira. Sabermos que naquele dia recebíamos X, pagávamos as despesas. Atualmente a gente temos despesas e não as conseguimos pagar e estamos a atravessar... Mas conhece certamente mais realidades do que o Clube Desportivo de Drizes. Isso tem sido um mal geral ou eu não vejo nos outros clubes, não tenho visto tantas essas preocupações. Pelo que me dizem, porque nós conversamos entre diretores de outros clubes e não tem havido falha de pagamentos nos outros lados. Não sei. Mesmo no próprio Conselho? No próprio Conselho não sei a realidade das coisas. Eu falo mais com os diretores dos outros clubes com quem a gente joga, não é? Ainda há dias estivemos em Mamenta da Beira, em Rezende e tal, e eu falo muito com os diretores de lá, porque a gente já se conhece há uns anos, andamos todos, são sempre os mesmos carolas nisto, e a gente vai falando sobre esses aspectos e nós, eu posso dizer que cheguei a Rezende e fiquei impressionado com a maneira deles atualmente estarem a trabalhar, as condições que eles lá têm e não lhes faltar nadinha.
falta nada, não é? O desporto aqui, pelo menos no Conselho, está a sofrer muito com esta crise. Muito, porque nós podemos ter outras condições e atualmente não conseguimos dar essas condições aos miúdos porque, pronto, não conseguimos ultrapassar esta situação. Está difícil. Mesmo já na reunião da semana passada eu propus metermos as 3 carrinhas à venda para pagarmos a despesa que temos atualmente. E não há forma de fugir a isso? Não, atualmente não há. Foi mais um diretor a assinar um cheque para se depositar no banco para pagar mais uma despesa. Pronto. Os apoios são cada vez menores? Cada vez menores. Em termos de publicidade também? Também. A publicidade está complicada. Além de nós sermos uma instituição de utilidade pública, que as empresas têm vantagem, mas continuam a recusar-se. Nós queremos, procuramos e tal, e as pessoas dão sempre a mesma desculpa, que atualmente isto está em crise, pronto. E isso é mau para nós, não é? Esquecendo esta crise atual, que é muito difícil de esquecer, mas fazendo uma abstenção dessa situação, qual é que seria o modelo ideal de formação do futebol em São Pedro do Sul? O modelo passava por termos, conforme disse há bocado, mais escalões de formação, tendo apoios para isso, porque temos de ter um treinador por equipa, pronto, para podermos alcançar os nacionais e haver mais miúdos a procurar o desporto. Passando à história do Drizes, o Drizes é um clube que no ano passado fez 50 anos de história. O que é que isso simboliza para o clube? O que é que foi mais marcante para o clube nesses 50 anos? Até os títulos que ganhamos. No atletismo foram muitos, não dá para os mencionar todos, porque é uma lista enorme. Chegámos a estar na 2ª divisão. No futebol ganhámos há uns anos atrás o título de futebol feminino, de juvenis. Há 2 anos atrás ganhámos o dos infantis. No ano passado estivemos próximos de ganhar os iniciados. Este ano estamos novamente na luta pelos juvenis, mas pronto, e tivemos ciclismo, também nos deu algumas alegrias. Temos tido sempre bons anos. E o que é que acha que o Clube Desportivo de Drizes, nesses 50 anos e atualmente, o que é que simboliza para a região? Não sei, sinceramente não sei. Que feedback é que existe das pessoas? Há pessoas que nos dão muito valor, por isso é que eu disse que não sei, porque há outras que não nos dão valor nenhum, desprezam-nos completamente. Está a falar concretamente de quê? Algumas pessoas em São Pedro, elas sabem quem são, as que nos desprezam, porque acham que o nosso trabalho não é bem feito, e eu acho que é o contrário, que estamos a fazer um bom trabalho, porque estamos a formar homens, fazemos um bom trabalho, penso eu que estamos a fazer um bom trabalho, além de que muitas pessoas pensam que não, porque eu garanto que se o Drizes atualmente desistiam as camadas jovens de futebol em São Pedro. Isso aí era ponto assente. E esse desprezo que diz que existe de algumas pessoas, são pessoas individuais ou são coletivas, instituições? É muito individuais, que não me afetam nada, não me preocupam, pelo contrário, até me dão muita força. Leva o nome de uma localidade que é Drizes, que São Pedro Sul. Para as pessoas que... E São Pedro Sul. Exatamente, mas no caso concreto o nome do clube Drizes é uma localidade que não faz parte da freguesia de Várzea, leva o nome de Drizes e de São Pedro do Sul alto pelo distrito de fora, mas acha que é prejudicial de alguma forma não ter o nome de uma cidade, de uma vila? Eu penso que não, porque nós além de Drizes, mencionamos sempre o nome de São Pedro Sul, porque mesmo nas camisolas diz Drizes São Pedro Sul, as camisolas de aquecimento, as camisolas com que eles vão para o banco, temos sempre essa preocupação de ter clubes tipo Drizes São Pedro Sul. E as pessoas onde a gente chega, os clubes respeitam-nos muito, é o Drizes que vem jogar aqui e tal.
temos muito esse... Pronto, e temos esse como é que eu vou explicar? Agora não me vem... de pormos o nome de São Pedro Sul, para que vejam que nós pertencemos à cidade de São Pedro Sul. Tem esse cuidado sempre. Temos esse cuidado, exato. Agora temos sempre esse cuidado tanto quando mandamos fazer os equipamentos, temos o cuidado de ter sempre São Pedro Sul, tanto que o nosso logotipo tem CDD São Pedro do Sul. Temos essa... E apesar disso, apesar de estar lá conectado a São Pedro do Sul, Drizes acaba por ser uma família... Sim. É uma família, sim, é uma família. E deriva também, lá no fundo, deriva de uma família, o que é, sim, o que sim, é sim. bonito, vai de geração em geração. Qual é a avaliação que faz dessa mistura de família com o clube? A nossa família respira o clube, e o clube respira a nossa família, é isso mesmo. Um não passa sem o outro. Exatamente. Eu desde que nasci que vivo dentro do clube e sempre acompanhei o meu pai, por isso é que ficou-me no sangue e pronto, e continuo a respirar o clube. Vivo muito o clube, muitas das vezes esqueço-me que tenho família. Eu atualmente tenho um filho com 3 anos e perdi um bocado do crescimento dele. Por causa do clube Desportivo. É uma... Que passo muitas horas, veja, hoje eu saí de casa cedo e cheguei ao treino, já ele estava a acabar, são 10 menos 20 e eu ainda estou aqui. Hoje ainda não vi o meu filho. O Drizes é uma paixão. É uma paixão. E o Sr. Joaquim Almeida... é se calhar o expoente máximo. É o expoente máximo, é a bandeira do clube. Também muita gente não respeita, que atualmente está doente, não pode vir à rua. Mas que eu respeito muito, que foi o meu primeiro professor, foi o meu grande professor. Ensinou-me tudo o que eu sei do futebol, do atletismo, do desporto em geral, do clube, o funcionamento do clube, tanto que me entregou tudo e eu continuei com o barco para a frente. Ele deu-me o leme, eu que eu digo aos atletas, a gente leva o barco para Bom Porto, vamos continuar, eu penso que estou a levá-lo para Bom Porto, mas com muitas dificuldades, mas não quero deixar morrer aquilo que o meu pai fundou. Esse grande senhor do atletismo, que ele é muito conhecido pelo que fez pelo atletismo no distrito de Viseu e que merecia outro tipo de respeito por algumas pessoas. Acha que não lhe foi nem lhe é prestada a devida homenagem? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Da parte de ninguém? Da parte de ninguém, de maneira alguma. Ele merecia outro tipo de respeito pelo que fez pelo desporto no distrito de Viseu, não só pelo Conselho, mas pelo distrito. Hoje tem 81 anos, o clube tem 51, portanto vai fazer 51, ele fundou há 50 anos atrás e não tem o respeito que deveria, não tem a homenagem que deveria. Portanto, as pessoas deveriam ter outro tipo de respeito para com ele. O Bloco de Esquerda, no ano passado, pediu uma distinção para o Clube Desportivo de Drizes pelos 50 anos do clube. Sim. Isso já aconteceu? Sim, só por escrito, não é nada. Não houve uma homenagem pública? Nada. Até hoje nada. E era algo justo para o clube? Sim, era justíssimo. Pelo que nós temos feito, é justíssimo. Para finalizar, mesmo numa fase muito complicada, quais é que são os desejos para os próximos 50 anos? Começando já para a fase final de júniores, não é? De juvenis. De juvenis, exatamente. A fase final de juvenis, para todos os jogadores, é preciso que eles agora ganhem os 6 jogos que se avizinham. Algumas pessoas não acreditavam, porque lá está, há bocadinho comentei que
90% deles são de primeiro ano e algumas pessoas não acreditavam. Eu acreditei, os treinadores acreditaram, o trabalho estava a ser feito, tirámos a pressão a certa altura deles, porque eles estavam, logo de início, a ideia deles era passar à fase seguinte, mas nós tirámos-lhe a pressão. Dissemos que não era importante porque nós tínhamos essa dificuldade de termos muitos de primeiro ano e que iria ser muito difícil passar à fase seguinte. Íamos a defrontar equipas com miúdos quase todos do segundo ano. Portanto, que há sempre uma diferença muito grande. Mas o trabalho foi bem feito. O treinador é um treinador que também respira um bocadinho daquele clube, porque já foi jogador daquele clube, e trabalha bem, e tem todo o apoio, não lhe tem faltado nada, a não ser o que se lhe deve também. Porque atualmente não lhe conseguimos pagar as despesas que ele tem tido com o clube. Pelo contrário, ainda há dias pagou um jantar aos jogadores dele, porque o clube não pôde, teve de ser ele a pagar o jantar. Ele prometeu aos jogadores que se ganhassem 3 jogos seguidos dava-lhe um jantar, pagou o jantar a eles, ou seja, ainda tem despesas com o clube. Pronto, mas temos vindo a fazer um bom trabalho com estes miúdos. Sendo que os treinadores fazem parte da família. Fazem parte da família, exatamente. Tudo o que se passa dentro do clube, os treinadores estão a par. Os treinadores estão a par. E não são treinadores que estão ali para receber salário dele, sentem também o clube. Sentem o clube, eles vivem muito o clube. Portanto, que eles não trabalham só nos dias dos treinos, trabalham durante a semana toda para o clube. Pronto, e o trabalho foi feito, a equipa tem vindo a trabalhar bem. Quando havia um treino menos bom, eram chamados a atenção sobre isso, portanto a gente tinha que lhes puxar as orelhas e eles sabem que nós nisso somos rigorosos, nos horários, na maneira de treinar. Um miúdo que se volta um bocadinho ao treino é castigado, tem sempre um sermão para ouvir. E se calhar foi bom há 2 semanas eles terem trabalhado mal, porque esta semana foram fiscalizados ao máximo, sabiam que tinham de trabalhar nos limites, trabalharam nos limites e deu frutos, porque chegou a domingo e fizeram um jogo de todo tamanho contra o Oliveira de Frades, 2 equipas que estavam à procura da passagem à fase seguinte. O Oliveira, se nos ganhasse, passavam eles. Nós só precisávamos de empatar, mas fizemos um jogo de todo o tamanho, com a presença de mais de 300 pessoas no estádio municipal, que muitas das vezes no jogo de cenas não tem 300 pessoas, e nós tivemos lá isso. Que só tenho pena não ter uma fotografia tirada do lado do banco para a bancada, porque era uma coisa arrepiante, porque eu nunca tinha visto num jogo de juvenis tanta gente no campo, no estádio municipal da Pedreira, de Oliveira, e depois foi um jogo em que todas as pessoas saíram satisfeitas, mesmo os derrotados, que foi o Oliveira de Frades, as pessoas de certeza que saíram satisfeitas com o jogo que viram. Foi um jogo muito bem disputado entre 2 boas equipas. Idalécio, foi um enorme gosto partilhar esta meia hora consigo, e felicidades para o Clube Desportivo de Doridos. Oxalá hajam mais 50 e mais 50 anos para a frente, e que continue a formar jogadores, a formar atletas e formar homens, que é aquilo que mais importa. E da nossa parte, muito obrigado. Obrigado da nossa parte por darem-nos esta oportunidade também de falarmos um bocadinho do nosso clube. Pronto, e espero que as pessoas continuem a apoiar estes miúdos, ganhem ou percam, portanto, que os continuem a apoiar, a todas as equipas, para ver se a gente continua a fazer um bom trabalho. Ok. Entrevista com Idalécio Almeida, entrevista da semana. Voltamos numa próxima oportunidade. Um abraço. Até lá.